Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Na última aula, nós introduzimos a cinemática de partículas. Hoje, vamos falar sobre a cinemática de corpos rígidos. Vamos lá. Bom, o que é um corpo rígido? Nós já estudamos esse conceito. Vamos relembrá-lo. Olha, corpo rígido é um objeto idealizado, ou seja, ele não existe no mundo real, em que as distâncias entre dois pontos, ou seja, quaisquer duas partículas deste corpo, essa distância entre essas partículas é invariável sob a ação de forças externas. Por exemplo, imagina que eu tenha um corpo aqui. Suponha que esse corpo seja rígido, então eu tenho um ponto aqui, pego dois pontos quaisquer. Pegar os pontos A e B. Esses pontos estão a uma distância D deste corpo. São duas partículas que formam o corpo. Não importa a força que eu aplique aqui, ó. A distância entre esses pontos, se ela não mudar, eu falo que esse corpo é um corpo rígido, é um corpo indeformável. Quando a gente trata de partícula, a gente está considerando uma coisa que não tem tamanho. Um corpo rígido, ele tem que ter pelo menos a distância entre duas partículas, então ele tem um tamanho. Corpo rígido é um corpo extenso, tá? Indeformável. Bom, quais são os tipos de movimento que um corpo rígido pode realizar? Movimento de translação. O que vem a ser um movimento de translação? É você pegar um corpo. Vamos pegar 4 partículas do corpo. Transladar é deslocar esse corpo pelo espaço de tal maneira que todas as partículas caminhem pela mesma distância. Então, se essa partícula 1 caminhou uma distância d, a partícula 2 a mesma distância d, a partícula 3 a mesma distância d, a partícula 4 a mesma distância d, eu falo que o corpo se deslocou por inteiro no espaço. Eu falo que ele transladou. Isso é um movimento de translação. Cuidado com aquele conceito limitado, onde as pessoas falam movimento de translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Movimento de translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol também. Por quê? Porque todos os pontos da Terra se deslocam pelo espaço. Mas não é só isso. Quando você sai da sua cadeira e vai para o banheiro, você transladou, você sofreu um movimento de translação. Um avião está transladando. Um carro andando na rua está transladando. Isso é movimento de translação. Então, corpos rígidos sofrem translação. Mas eles também podem sofrer rotação. O que vem a ser rotação? Imagine que eu tenha este corpo e vou pegar 4 partículas aqui. 1, 2, 3, 4. Agora, imagine que eu gire esse corpo daqui para cá, em torno do ponto 1. O que vai acontecer? Todos os corpos vão girar pelo mesmo ângulo, exceto o ponto 1 que não sai do lugar. Então, isso vai ficar assim, ó. O ponto 1 continua ali. O ponto 2 está aqui. O ponto 3 está aqui. E o ponto 4, olha. Cada ponto transladou por essa quantidade aqui, ó. O ponto 2 que estava aqui, ele veio para cá, ó. O ponto 2 que estava aqui, ele girou neste ângulo. Daqui para cá ele girou em 90 graus. O ponto 3 que estava aqui girou neste ângulo.
Daqui para cá ele girou em 90 graus. E o ponto 4 que estava aqui girou neste ângulo. Daqui para cá girou em 90 graus. E o ponto 1 não saiu do lugar. Portanto, isso é um movimento de rotação. Tá? O eixo de rotação é o eixo que vai passar pelo ponto 1. Então, aqui existe um eixo de rotação. Esse é o eixo de rotação. Bom, rotação nós já estamos habituados. Todo o estudo de torque, de momento de força, se faz em cima de rotação. Mas o movimento também pode ser misto. O que é um movimento misto? É uma combinação de translação mais rotação. Então, olha este corpo aqui. Quando eu desloco ele pelo espaço, o A1 saiu daqui e veio parar na posição A2. O B1 na posição B2. O A1 deslocou por uma distância. O B1 a mesma distância. Isto é translação. Não preciso transladar em linha reta. Eu posso fazer um movimento curvo. É translação também. Translação em torno de uma linha curva. Agora, rotação é quando o corpo rígido gira em torno de um eixo e todos os pontos do corpo descrevem o mesmo ângulo em volta daquele eixo, exceto os pontos que estão sobre o eixo. Isto é rotação. E aqui, este movimento aqui, olha, quando eu solto esse pêndulo, o ponto B2, olha, ele se desloca de B2 para B1. O A2 de A2 para A1. O C2 de C2 para C1 e o D2, eles descreveram arcos de circunferência em torno do ponto O. Então eu tenho uma rotação aqui. Mas eu também posso falar que todo esse corpo se deslocou pelo espaço. Poderia pensar numa translação, um movimento misto ou combinado. Vamos analisar a translação. Imagine o meu corpo rígido, esse corpo azul. Eu vou colocar um sistema de coordenadas para analisar o movimento. Aqui, ó, XY, centrado em O. Esse é um sistema de coordenada fixo, tá? Ele está aqui. Todo o movimento deste corpo rígido, eu vou me basear na origem desse sistema de coordenada. Mas eu vou transladar o corpo rígido pelo espaço. Eu vou pegar esse corpo rígido e transladá-lo pelo espaço. Só que eu vou colocar um sistema de coordenada x', y' no corpo rígido. Ó. X', y' no corpo rígido. Então, um ponto qualquer B do corpo rígido, ele está a uma distância R de B do sistema de coordenada externo. Ele está a uma distância R de B em A, que é a distância do ponto B, em relação ao referencial interno x', y'. E este referencial x', y' está a uma distância RA do referencial externo XY. Então, um ponto B que quando eu deslocar esse corpo, esse B se movimentando, eu posso ver como que ele varia aqui em relação ao referencial externo, como que ele varia em relação ao referencial interno e como o referencial interno varia em relação ao referencial externo. Ora, isto aqui é um movimento relativo. Nós discutimos isso na aula passada. Movimento relativo, de certa forma, olha, quem é o vetor RB? Ele é o vetor RA mais o vetor R de B em A. Ó. Então, a cabecinha do RA está na bundinha do R de B em A. Então, este mais este determina este. Então, o RB é o RA
mais o R de B em relação a A. Então é assim que eu escrevo, eu estou combinando esses dois sistemas. Quem é a velocidade de B? Vai ser a velocidade de A mais a variação de R de B em A em relação a A. Como que eu chego nisso? Bom, se isso aqui é posição, basta eu derivar. Basta eu derivar. Derivo no tempo aqui. E derivo no tempo tudo isso aqui. Olha, a derivada de RB no tempo dá a velocidade de B. A derivada de RA no tempo dá a velocidade de A. E a derivada de R de B em relação a A no tempo, derivada de R de B é a velocidade de B em relação a A. Como B está no corpo e o referencial A também está no corpo transladando junto com B, essa distância não muda. R de B em A é fixo. Isso aqui é constante, a derivada de uma constante dá zero. Fazendo isso, então a velocidade de B é igual à velocidade de A. Ou seja, a velocidade do ponto B é a mesma velocidade do ponto A. Ou seja, o corpo rígido está se movimentando junto com o sistema de coordenada centrado em A. E é claro, se eu derivar a velocidade no tempo, eu tenho aceleração. A aceleração do ponto B do corpo rígido é a mesma aceleração do referencial centrado no corpo rígido. Rotação em torno de um eixo fixo. Então imagina eu tenho um corpo rígido aqui, ó, ele gira em torno deste eixo. Ele gira em torno deste eixo. Então ele vai rotacionar aqui, ó, daqui para cá, imagina. Ele vai girar. Quando esse corpo gira, como é que eu posso definir a rotação, saber o quanto girou? Primeira coisa, eu preciso saber em relação a quem eu tô determinando a rotação. Bom, em relação ao eixo. Então, eu preciso reconhecer o eixo de rotação. É este aqui. Esse é o eixo de rotação. Então, eu vou fazer minhas medidas em relação a ele. Para isso, agora, em qual ponto do eixo de rotação eu vou basear? Eu escolho um ponto. Vou pegar o ponto O. Então, do ponto O, eu vou traçar uma linha arbitrária. O que é arbitrária? Que sirva de referência. Então, do ponto O, eu vou traçar uma linha de referência. Esta linha aqui, ó. Esta aqui é minha linha de referência. Então, toda a rotação vou me basear nela. E agora, eu vejo, quando o corpo gira, em relação a essa linha, um ponto que saiu daqui, veio parar aqui, por exemplo. Ó. Um ponto P, que estava aqui, quando eu rotacionei em relação a esta linha, ele veio parar aqui. Ó. Então, isso aqui, a partir do momento que você traça uma linha de referência, você tem que saber quanto que o corpo girou. E como que eu meço isso? Eu meço através deste ângulo, esse ângulo θ. Esse ângulo θ diz para mim o quanto que o corpo girou. O ponto P, em relação à linha de referência, girou num ângulo θ. O raio de giro aqui é R'. Esta variação em θ, que determina ali, eu chamo de posição angular. Θ define a posição do ponto P em relação à reta de referência. É a posição angular. Ela é um ângulo.
Como que eu meço o valor de θ? θ é a relação entre o comprimento do arco e o raio. Isso aqui é a definição de ângulo em radiano. Um ângulo em radiano nada mais é que o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, a posição angular θ a gente vai medir em radiano. É claro, se eu tenho a posição angular θ, eu posso causar uma variação de posição, Δθ, que é um θ final menos um θ inicial. Um θ final menos um θ inicial. Isso é um Δθ. Isso, e esta variação de posição eu chamo de deslocamento angular. Também medido em radiano no sistema internacional. Veja, radiano não é bem uma unidade física, uma unidade criada. Ângulo não tem dimensão, ele não tem unidade. Mas o radiano foi um nome dado para esse tipo de medição. Então a gente chama de radiano. É claro que se o corpo varre um deslocamento angular Δθ num intervalo de tempo ΔT, isso vai definir uma velocidade angular média, que eu vou representar pela letra grega ômega, velocidade angular média. A velocidade angular média, ela determina a variação do vetor da posição angular no tempo. É o deslocamento angular no tempo. E ela vai ser medida em radianos por segundo. É claro, se eu aplicar o limite nisso, eu chego numa velocidade angular instantânea, que é a derivada de θ em relação a t. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu tenho. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu só ver uma... Então, na rotação, ó, eu traço uma linha de referência, eu tenho um arco S e um ângulo θ. S sobre R, o arco sobre o raio, eu vou chamar de posição angular. A variação da posição angular eu chamo de deslocamento angular, ambos medidos em radiano. A velocidade angular média é a posição angular final menos a posição angular inicial pelo tempo final menos o tempo inicial, que dá um deslocamento angular no tempo medido em radiano por segundo. É claro que eu fico tentado a pensar, uma vez que eu estou definindo uma velocidade associada a giro, a rotação, velocidade é uma grandeza vetorial, nós sabemos. Pergunta: será que a velocidade angular é uma grandeza vetorial? Será que a velocidade angular tem características de uma grandeza vetorial? Bom, para que a velocidade angular seja uma grandeza vetorial, ela sai de Δθ sobre ΔT, Δθ escalar, então Δθ tem que ser vetor, para que a velocidade angular seja vetor. Mas espera, isso aqui é ângulo. Será que isso tem característica de vetor? Bom, qual é a característica de um vetor? Ou seja, o deslocamento angular é uma grandeza vetorial? Qual é a característica de um vetor? Bom, para que um vetor
seja de fato um vetor, ele tem que obedecer às regras de álgebra vetorial. E nós já aprendemos que se eu tiver um vetor A somado a um vetor B, ó, bundinha com bundinha, eu faço paralelogramo. Então aqui é um vetor A somado com um vetor B. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, faço o paralelogramo. Passo os lados paralelos aqui. Aonde encontra, eu vou traçar o meu vetor resultante, que é este aqui. Ora, mas este vetor, ele é o A mais o B. A mais o B. Mas como os vetores eu posso mudar de lugar, eu posso pegar o vetor A e transportá-lo aqui para cima. Eu posso pegar o vetor A que está aqui e transportar aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Ó. Posso colocar o vetor A aqui em cima, ó. E agora, a cabecinha do B está na bundinha do A. A resultante é a mesma, só que agora eu estou fazendo B mais A. A resultante é a mesma. Então, A mais B, vetor A mais vetor B, é igual a vetor B mais vetor A. Ou seja, a álgebra vetorial obedece à propriedade comutativa. Somar o vetor A com o B é a mesma coisa que somar o B com A. Todos os vetores obedecem a este princípio. Se a posição angular for um vetor, ela tem que obedecer isso também. Então vamos analisar aqui, ó. Imagine que eu tenha um livro aqui, ó. E aqui eu tenho os eixos x, y, z. Eu vou causar um deslocamento angular. Eu vou causar em torno de 2 eixos. Eu vou chamar o primeiro aqui de θ1. Opa. De θ1. Eu vou girar em torno do eixo x. Aqui, ó. Então, eu vou girar esse livro em torno do eixo x em θ1, valendo 90 graus. Então, vou rotacionar esse livro para cá em 90 graus. Quando eu faço isso, eu tenho esta situação. Girei o livro em 90 graus. Então, eu apliquei um θ1 aqui. Agora, eu vou girar este livro em 90 graus em torno do eixo Z. Quando eu faço isso, esse livro gira para lá, daqui para lá, e ele fica assim. Este giro eu vou chamar de θ2. Quando eu fiz θ1 e depois eu fiz θ2, ou seja, θ1 mais θ2, eu cheguei com o livro nesta posição. Se eu fizer θ2 mais θ1, ou seja, for comutativo, o livro tem que chegar na mesma posição, porque eu estou fazendo rotações. Então vamos ver, agora vamos inverter a ordem. Então, ó, primeiro girei em torno do eixo X, depois em torno do eixo Z. O livro ficou assim. Agora, eu vou inverter. Primeiro eu vou girar em torno de Z. É o θ2 que eu vou fazer aqui, ó. O θ2 é o em torno de Z. E depois eu vou girar em torno de X. Quando eu giro em torno de Z, o livro sai disso e fica assim. Girou em torno de Z. Agora eu vou aplicar um θ1 em torno de X aqui, ó, em 90 graus também. Aplicar um θ1 aqui. E quando eu faço isso, o livro vai girar aqui, ó. E ele vai ficar assim. Ou seja, θ2 mais θ1. θ2 mais θ1 deu o livro assim.
θ1 mais θ2, deu o livro assim. Resultados diferentes. Portanto, essas operações são diferentes. Ou seja, somar ângulos de rotação não é um processo comutativo. Portanto, não obedece à álgebra vetorial, logo, θ não é um vetor. Se θ não é vetor, a velocidade angular média também não é um vetor. Mas agora, eu vou usar um truque aqui. Vocês vão falar, pô, professor, tá de sacanagem? Olha o que eu vou fazer. Eu vou causar rotação, fazer a mesma coisa, θ1 e θ2. Só que agora eu vou fazer uma rotação muito pequena, infinitesimal. Eu vou chamar de dθ1 a rotação em torno do eixo. Então é claro que eu não vou girar em 90 graus, em torno do eixo x. Eu vou girar em quanto? Num valor infinitesimal. Então ele está aqui, girei. Ah, professor, eu não vi mudar nada. Agora esquece isso aqui, ó. Olha só para aquele livro ali. Só que eu girei ele em torno do eixo x, mas girei em quantos graus? dθ1. Quanto vale dθ1? dθ é um valor infinitesimal. Então ele é tão pequeno que você não vê sair do lugar. Então eu girei em torno do eixo z, numa variação infinitesimal ele nem mudou de posição. Agora eu vou girar em torno do eixo x aqui. Agora eu vou girar em torno do eixo z. Quanto que eu vou girar? dθ2. Vai variar infinitesimalmente, então ele nem muda de lugar. Se ele nem muda de lugar, girei. Como que o livro ficou? Exatamente como antes, ó. Então, dθ1 mais dθ2 fez o livro ficar assim. Agora, vamos analisar dθ2 mais dθ1. Esquece isso aqui. Agora, eu vou girar primeiro em torno do eixo z. De que ângulo? dθ2, infinitesimal. Girei. Professor, o livro não mudou de posição. É claro, a variação foi infinitesimal, muito pequena, então você não vai perceber. Agora eu vou girar em torno do eixo x. dθ1. Vou girar, girei. Professor, o livro não mudou de lugar. É claro, a variação foi infinitesimal, muito pequena. Mas agora eu fiz dθ2 mais dθ1. Repara como ficou o livro. Exatamente igual a dθ1 mais dθ2. Então, aqui é comutativo. O que isso significa? Que para ângulos, variações infinitesimais são comutativas e obedecem à álgebra vetorial. Então, eu trato como vetor. Variações infinitesimais, eu trato como vetor. Variações grandes, não. Então, a gente aprende com isso uma coisa. Delta θ é uma variação grande. Não é vetor. Dθ é uma variação pequena. Então, é vetor. Então, nós temos... Olha só como a rotação muda. E como que esse vetor ele aponta para onde se isso é um giro? A gente vai criar uma nova classe de vetores, que aí eu não vou entrar nesses detalhes aqui, que a gente vai chamar de vetores axiais. Dependendo da condição, também chamado de pseudovetores. Mas para a gente, vetores axiais. São vetores associados à rotação, cujo vetor mesmo ele aponta no sentido perpendicular ao plano de rotação. Se a rotação é essa daqui para cá, o vetor aponta para cima. Se essa foi a variação angular θ dθ, esse é o vetor dθ. Então ele aponta para cima. Então, vetores
tem características, variações infinitesimais angulares têm características de vetores. Olha, o que é se eu pegar o limite de Δθ sobre ΔT quando ΔT tende a zero? É a derivada de θ em relação a t. Esta é a velocidade angular instantânea. E por ela ser na forma diferencial, ó, dθ aqui, então este cara deriva de θ. Mas aqui dθ tem característica de vetor. Então ômega tem característica de vetor. Ômega é a velocidade angular instantânea. Está aqui o vetor ômega. Se a rotação ocorre no sentido anti-horário, ômega é saindo do plano de rotação. Coloca teu dedão da mão direita paralelo ao eixo de rotação. O sentido que a mão fecha tem que ser o sentido da rotação do corpo. Teu dedão indica o sentido do vetor velocidade angular. Se ele rodar no sentido horário, o vetor velocidade angular está indo para baixo. Ó. Então, coloca teu dedão da mão direita paralelo ao eixo de rotação, faz a mão direita fechar no sentido da rotação, o dedão aponta o sentido do vetor velocidade angular, como aqui também. Nós podemos definir uma aceleração angular média, alfa, que é velocidade angular final menos velocidade angular inicial, sobre tempo final menos tempo inicial, que é um delta ômega sobre delta t. Dependendo da condição, ela pode ser um vetor ou não. Se eu peguei ômega instantâneo vetorial, isso é vetor. Ou aplicar o limite de delta ômega sobre delta t quando delta t tende a zero, que vai dar derivada de ômega no tempo, e isso com certeza é um vetor. É um vetor aceleração angular instantânea. E o vetor aceleração angular, ele vai ser medido em radianos por segundo ao quadrado. Veja, se o vetor velocidade angular e aceleração angular apontam no mesmo sentido, a rotação aumenta com o passar do tempo. Se o vetor velocidade angular e aceleração angular apontam em sentidos opostos, a rotação diminui com o passar do tempo. Então está aqui. Temos aqui uma rotação em torno de um eixo fixo. Então o corpo se deslocou por dθ. Temos o vetor velocidade angular aqui, o vetor aceleração angular aqui e o vetor dθ aqui. Ó. E a regra da mão direita. Aceleração angular instantânea é a derivada de ômega em relação ao tempo. Ou, se eu colocar ômega como dθ dt aqui, vai me dar derivada segunda de θ no tempo. Ó. E existe uma relação importante. Uma relação muito importante. Que é o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Se eu pego essas duas relações, isolo o tempo de cada uma, ó. Então, dt da primeira é dθ sobre ômega. E isolo dt da segunda, ela é dômega sobre alfa. Como o tempo é o mesmo, eu igualo isto com isto. E agora multiplico em cruz. Alfa dθ é igual a ômega de ômega, que é o que está escrito aqui. Ó. Multipliquei em cruz. Eu igualei, porque o tempo é o mesmo, e multipliquei em cruz. Então, nós temos essa relação alfa dθ igual a ômega de ômega. Se eu tiver alfa em função de θ, eu integro isso aqui dos dois lados e tiro o valor.
Bom, existe toda uma relação entre grandezas lineares e grandezas angulares. Pega este corpo rígido aqui, ó. Suponha que ele esteja girando em torno desse ponto O. O plano XY, aqui ele está no plano XY, ele gira em torno do ponto O. Então, ponto O seria o eixo Z aqui, ó. Então, este corpo rígido rotaciona em torno do eixo Z. Pega um ponto desse corpo, o ponto P. Conforme ele gira, esse ponto se desloca. Esse ponto descreve um arco de circunferência. Esse ponto tem uma posição angular θ, uma distância r da origem, e ele descreve um arco S. E ele tem uma velocidade linear v. Quanto que vale a posição angular? É o comprimento do arco dividido pelo raio. É S sobre R. Daqui, multiplicando em cruz, eu tenho que S é R vezes θ. Quem é a velocidade? A velocidade linear é a derivada da posição no tempo. Qual é a posição aqui? A posição S nesse sistema de coordenadas. Então, eu tenho V igual a ds dt. Ora, mas quem é S? S é R vezes θ. Coloca R vezes θ aqui, derivada de R θ em relação a t. O R é o raio constante, sai da derivada. Então, fica R derivada de θ em relação a t. Mas quem é dθ dt? É velocidade angular. Então, V é igual a R vezes a velocidade angular. Ou, se eu quiser, eu posso escrever que a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio. Velocidade linear dividido pelo raio. A aceleração, esse cara tem uma aceleração aqui, tangencial. A aceleração tangencial é a derivada da velocidade no tempo. Mas velocidade é isso aqui, ó. R ômega. Então, substitui R ômega no lugar do V. Derivada de R ômega no tempo, R sai da derivada, ó. Então, vai ficar R derivada de ômega no tempo. Mas derivada de ômega no tempo é aceleração angular. Então, aceleração tangencial é R vezes a aceleração angular. Ou aceleração angular e aceleração tangencial pelo raio. Repare essas três expressões. Deslocamento angular aqui é o deslocamento linear pelo raio. Velocidade angular é velocidade linear pelo raio. Aceleração angular é igual a aceleração linear pelo raio. Ou seja, eu posso escrever, então, que uma grandeza angular é uma grandeza escalar. Aqui no lugar de escalar, lê-se linear, né? Melhor. Linear dividido pelo raio. Então, para converter uma grandeza escalar em angular, uma linear em angular, basta pegar linear e dividir pelo raio que você tem angular. Por exemplo, vamos pensar no movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, o corpo está girando aqui, eu tenho um raio R, e eu tenho uma velocidade instantânea neste ponto. O vetor velocidade instantânea, ele sempre é tangente ao ponto de curvatura. Ele sempre é tangente
ao ponto de curvatura. Então, no movimento circular, o vetor velocidade ele é tangente a um ponto da curva. Como é que eu escrevo? Se isso aqui fosse um movimento retilíneo, como seria a equação horária? Ora, eu tenho que a relação angular é linear pelo raio. Se fosse um movimento retilíneo uniforme, eu tenho x igual a x0 mais vt. Mas como ele é circular uniforme, para converter isso aqui em unidades circulares, basta dividir pelo raio. Se eu dividir tudo pelo raio, vai ficar x sobre o raio, é x0 sobre o raio, mais v sobre o raio t. X sobre o raio é a posição angular. x0 sobre o raio é a posição angular inicial. Velocidade sobre o raio é a velocidade angular. Ó. E aqui é o tempo. Então, esta é a equação horária do movimento circular uniforme. E como que é o movimento circular uniformemente acelerado? Bom, não vou ficar fazendo aqui, é só pegar as equações do movimento retilíneo uniformemente acelerado e dividir pelo raio. Por exemplo, V igual a V0 mais AT. Ó. Divide pelo raio, V sobre R é ômega. V0 sobre R é ômega 0. A sobre R é aceleração angular. Então, quando eu divido pelo raio, isto vira isto. Se eu pegar x final igual a x inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio de AT quadrado, dividir tudo pelo raio, vai me dar θ final é igual a θ inicial mais velocidade angular inicial vezes tempo mais meio de aceleração angular tempo quadrado. Isto vira isto. Se eu pegar a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX, dividir tudo pelo raio, eu obtenho isso. Velocidade angular final ao quadrado é igual a velocidade angular inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração angular vezes Δθ. E assim por diante. Ou seja, eu consigo converter uma grandeza linear numa grandeza rotacional. Então, vamos analisar o movimento rotacional de um ponto P. Então, eu tenho este corpo rígido girando em torno desse eixo. E eu tenho um ponto P aqui, ó. Então, esse ponto P vai descrever uma circunferência em torno de O. Essa circunferência tem raio R. Está aqui. Tangencialmente esse ponto T, eu tenho uma velocidade linear V. Se esse corpo descrever um ângulo infinitesimal dθ, ele vai descrever um arco infinitesimal ds aqui. E é claro que se a velocidade dele é constante, ele é um movimento circular uniforme, tem uma velocidade angular constante. Olhando de cima isso, o que eu vejo é isso. Quem é ds? Este arco aqui, ó. Quem é esse arco ds? Ora, definição de ângulo em radiano. O ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, ds é r dθ. E eu sei que v é ômega r. Bom, mas velocidade é um vetor. Se velocidade é um vetor, como é que eu posso escrever ômega r em termos vetoriais? Já sabemos que ômega tem característica de vetor. Vetor, velocidade angular instantânea. E raio é vetor. Velocidade é vetor. Vetor vezes vetor dando vetor só pode ser um produto vetorial. Ou seja, o vetor velocidade linear é igual
ao vetor velocidade angular, produto vetorial com o raio vetor do ponto P. Então, V é ômega produto vetorial RP. Ou, se eu quiser que eu pus P porque eu estou olhando para o ponto P. Mas V é ômega produto vetorial R. É assim que eu escrevo vetorialmente essa equação. Qual é a aceleração do ponto P? Ora, aqui o ponto P, ele vai ter uma aceleração. Quando ele descreve um movimento circular, esta aceleração geralmente ela aponta para a parte interna da curva, não necessariamente para o centro, tá? Por que ela aponta para o lado interno? Porque o corpo tem que curvar para esse lado, para ele poder fazer a curva. Então a aceleração visto de cima ela está aqui. Mas esta aceleração pode ser decomposta numa aceleração tangencial e uma aceleração normal, normal ou radial, quer dizer, ao longo do raio. Eu posso decompor. Veja, quando a gente estuda lá em Física 1, a gente aprende que a aceleração tangencial é a aceleração que o corpo teria em linha reta. E a aceleração normal é a que aponta para o centro da curva. Então é a centrípeta. Então esta aceleração normal, ela é dita centrípeta. Centrípeta ou radial. Bom, como é que eu escrevo a aceleração tangencial? Bom, eu sei que a aceleração angular é a aceleração linear pelo raio. Linear é a tangencial. Fazer o raio minúsculo assim. Então, quem é a aceleração tangencial? Ela é o raio vezes a aceleração angular. Que é o que está aqui. Aceleração tangencial, raio vezes aceleração angular. Então, esta aceleração tangencial, eu calculo assim. Quem é a aceleração normal? A aceleração normal é a centrípeta. E a gente aprendeu lá em Física 1 que a aceleração centrípeta é V quadrado sobre o raio. Ora, mas V em módulo é ômega R, nós vimos agora há pouco. Então, a aceleração normal é ômega R ao quadrado sobre R. Isso dá ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R. Corta, corta, isso dá ômega ao quadrado R. Então, a aceleração centrípeta, a aceleração normal, é ômega ao quadrado R. Que é o que está aqui. Que é o que está aqui. Então, eu sei quanto que vale a aceleração tangencial em termos da angular. Eu sei quanto que vale a aceleração normal em termos da velocidade angular. E eu sei quanto vale o vetor velocidade angular. O que é aceleração? Não é a derivada da velocidade no tempo? O vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade no tempo. É derivar isso aqui. Ora, mas isso é um produto. Então é a derivada do produto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que esse vezes é produto vetorial. Então, fazendo esta conta, quanto que vai dar a aceleração? Ora, eu sei que este cara aqui, d ômega dt, é a aceleração angular. Então, a aceleração angular eu já reconheci aqui.
Eu sei que dRP dt é a velocidade no ponto P, velocidade linear. E a velocidade no ponto P é ômega produto vetorial raio vetor P. Então, eu posso escrever este cara assim. E este cara assim. Substituindo, a gente vai ter que a aceleração total desse sistema é a velocidade, a aceleração angular, produto vetorial, raio vetor P, mais velocidade angular, produto vetorial da velocidade angular pelo produto vetorial de RP. Então, olha o que deu. Esta é a aceleração do corpo no ponto P. Então, é isso. Isso aqui tem uma coisa errada aqui em termos de coisa que eu copiei. Não, tá certinho. Eu achei que tivesse copiado coisa errada. Então, olha. Vamos ver o que é isso. Ó. Se você resolver isto aqui, ó, RP porque eu escolhi um ponto P específico, mas para qualquer ponto eu vou ter um raio vetor R. Então isso aqui é alfa vezes R. Agora isto aqui, se você fizer o produto vetorial do produto vetorial, o produto vetorial do produto vetorial, por exemplo, A produto vetorial B produto vetorial C, isso aqui, ou assim não, quero fazer como está ali. A produto vetorial A produto vetorial B, vai lá na álgebra vetorial, que você vai ver como que faz esse produto triplo aqui. Isso aqui fica módulo de A ao quadrado vezes o vetor B. Se eu aplicar isso para cá, vai dar o módulo da velocidade angular ao quadrado vezes o vetor R. Ou seja, fazendo esta conta, vai dar o módulo da velocidade ao quadrado vezes R. E por que o sinal de menos? Olha para onde aponta. Ômega ao quadrado R é a aceleração normal que a gente viu agora há pouco. Isso aqui é a aceleração normal. Normal é a centrípeta. Ela aponta para o centro do meu sistema. Ela aponta para lá, ó. Opa, se ela está contrária ao raio, e eu vou manter o sinal do raio aqui, então se ela está contrária ao raio, esse vetor é negativo. Então, por isso aparece o sinal de menos. Ou seja, a aceleração num sistema de rotação, ela é dada pelo produto vetorial da aceleração angular pelo raio menos o módulo da velocidade angular ao quadrado vezes o raio vetor. Mas se eu sei que esta aceleração é a soma de duas componentes, tangencial e normal, e eu já reconheci que este termo aqui é aceleração normal,
Então, este termo é a aceleração tangencial, que era que a gente já tinha visto. Então, a gente passa a ter um reconhecimento das posições angulares, velocidade angular e aceleração angular e linear, como elas se relacionam. Vamos ver esse problema aqui, olha. Uma corda está enrolada em uma roda conforme a figura, tá aqui, ó, parecendo um ioiô, que está inicialmente em repouso em θ igual a 0. Se uma força é aplicada à corda, dando à roda uma aceleração de A igual a 4t metros por segundo ao quadrado, onde t está em segundos, determinar em função do tempo a velocidade angular da roda, a posição angular da linha OP em radianos. Então, ela partiu do repouso em θ igual a 0. Quando você aplicou uma força, deu à roda uma aceleração 4t metros por segundo ao quadrado. E ele pede para escrever em função do tempo a velocidade angular e a posição angular. Fazendo o item A primeiro. A aceleração aqui no ponto P, veja, quando eu puxo, é uma aceleração linear. Então, ela é tangencial. E ela é este valor aqui, ó, 4t metros por segundo ao quadrado. Mas eu sei que a aceleração no ponto P tangencial é α vezes r, em módulo. Ou seja, é a aceleração angular vezes o raio. Então, 4t, metros por segundo ao quadrado, é igual a αr. Alfa, o raio é este raio aqui, ó, 0,2 metros. Então, passo isso para cá, alfa vai dar 20t radianos por segundo ao quadrado. 20t radianos por segundo ao quadrado. Eu não achei a velocidade angular que ele me pediu. Eu achei a aceleração angular, mas ele quer a velocidade. Ora, a aceleração angular é a derivada da velocidade angular no tempo. Ou seja, essa derivada vale 20t. Então, passo o t para cá multiplicando, dω igual a 20t dt, integro os dois lados. Vou integrar de 0, que ele partiu do repouso, até uma velocidade ω, num tempo de 0 a t. Integral de dω vai dar ω. Integral de 20t vai dar 20t quadrado sobre 2, que dão 10t quadrado, de 0 a t. Está aqui a velocidade angular escrita em radianos por segundo. Ela vale 10t quadrado. B. Ele quer a posição angular. Eu descobri a velocidade angular, que é 10t quadrado. A velocidade angular é a derivada da posição angular θ no tempo. E ela vale 10t quadrado. Então, ó, passo dt para cá, ficou 10t quadrado dt é igual a dθ. Integro os dois lados, aqui de 0 a θ, aqui de 0 a t. Integral de dθ dá θ. Integral de 10t quadrado dá 10t ao cubo sobre 3. 10 sobre 3 é 3,33 t ao cubo radiano. Está aí o que ele pediu. A equação da velocidade angular e da posição em função do tempo. Tem alguma coisa para a garganta? Vou tomar. Olha este outro problema aqui, ó. O motor mostrado na foto, tá aqui, temos um motor com uma correia.
utilizado para girar uma roda com suas pás no interior do equipamento. Os detalhes do projeto são mostrados na figura. Está aqui o detalhe. Ó. Ele me dá o raio desta polia do motor aqui. Ó. Ele me dá a aceleração angular do motor. Ele me dá o raio dessa polia maior aqui. Ele fala, se a polia A é essa aqui do motor, conectada ao motor, começa a girar a partir do repouso com uma aceleração angular alfa de 2 radianos por segundo ao quadrado, determine um módulo da velocidade da aceleração no ponto P sobre a roda B após esta ter completado 10 voltas. Ou seja, depois que ela deu 10 voltas, qual é o módulo da velocidade da aceleração nesse ponto? Admita que a correia de transmissão não deslize sobre a polia e a roda. Ou seja, essa correia não escorrega aqui, ó. Não desliza, não há escorregamento, não há deslizamento. Então vamos ver. Bom, vamos calcular o ângulo aqui em A. Ele diz que ele me dá de informação. Ele me dá a aceleração. E ele diz, ele quer a velocidade que depois de 2 voltas completas. 2 voltas, uma palavra para representar volta completa que a gente usa muito é revolução. Quando você falar revolução, você está querendo dizer volta completa. Quando eu falo, um corpo deu 5 revoluções, quer dizer, ele deu 5 voltas completas. Tá? Se ele quer para depois de 2 voltas completas, depois de 2 revoluções, eu tenho que transformar essas voltas em ângulo. 2 voltas corresponde a quantos radianos? Bom, uma volta são 2 π radiano. Só fazer uma regra de 3. Uma volta é 2 π radiano. 2 voltas vão ser o dobro, 4 π radianos. Então, qual é o ângulo que esse corpo percorre com 2 voltas? 4 π radianos. Como π é 3,14, 4 vezes 3,14 dão 12,57 radianos. Então, depois que o corpo completou 2 voltas, a polia A girou num ângulo de 12,57 radianos. Ele fala que ele gira com esta aceleração angular. Ele não fala que a aceleração angular muda. Então eu posso tomar esta aceleração angular como constante e considerar um movimento circular uniformemente acelerado. Aí posso usar as equações do movimento circular uniformemente acelerado. Vou usar Torricelli, ó. Velocidade angular final ao quadrado é igual a velocidade angular inicial, mais 2 vezes a aceleração angular vezes a variação de posição angular. Ó. Velocidade angular de A ao quadrado é igual a velocidade angular inicial, ela partiu do repouso, é 0. 2 vezes a aceleração angular, é 2 radianos por segundo ao quadrado, vezes a variação da posição. Ele girou 12,57, então é 12,57. Fazendo essa conta, passo o quadrado para cá na forma de raiz. A velocidade angular do ponto A, depois de 2 voltas, é de 7,09 radianos por segundo. 7,09 radianos por segundo. Bom, a correia, esta aqui,
correia aqui, ó, que dá a volta aqui, ó. A correia está em contato com a polia. Polia é a rodinha. A correia é o que prende uma polia a outra. Se não há escorregamento, não há deslizamento, a correia gira junto com a polia. Ora, então, no ponto A, a velocidade da polia no ponto A é igual à velocidade da correia no ponto A. Pois estão em contato sem escorregamento, giram juntos. Ora, mas se a velocidade da correia no ponto A, essa correia nem estica nem contrai. Então a velocidade dela vai passar pelo ponto B. Aqui, ó. Pelo ponto B. Então, a velocidade da correia no ponto A vai ser a mesma velocidade da correia no ponto B, porque a correia gira com uma velocidade única. Então a velocidade é a mesma. Mas o que é velocidade? Linear. É a velocidade angular vezes o raio. Então a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. E esta relação vai ser sempre útil para a gente. Toda vez que você tiver polias conectadas por correia e não há escorregamento, se você tiver um sistema assim, e aqui você tem uma correia que passa aqui, ó. Toda vez que você tiver isso, esta aqui tem um raio RA. Essa tem um raio RB. RA e RB. Só um minutinho de desligar aqui, pessoal, desculpa. Toca bem na hora que não deve. Então tem um raio RA e um raio RB. E essa aqui gira com uma velocidade angular ômega A e essa gira com uma velocidade angular ômega B. Então aquela relação que nós mostramos ela é sempre verdadeira. Ômega A RA é igual a ômega B RB. E é isso que nós vamos usar ali. Então tá aqui, ó. Ômega A RA é igual a ômega B RB. Ômega A 7,09 radianos por segundo. Raio de A 0,15 é igual a ômega B, que é o que eu quero descobrir aqui, vezes o raio de B, que é 0,4. Daqui eu tiro que ômega B vale 2,659 radianos por segundo. Cuidado, hein? A correia transmite a velocidade, então a velocidade linear que está na correia é a mesma em todos os pontos. A velocidade angular de cada polia é diferente, cada uma tem a sua. E a aceleração tangencial, num ponto B, por exemplo, aqui, ó. Aceleração tangencial ali é a aceleração angular vezes o raio. Então, no ponto A eu vou ter uma aceleração tangencial aqui. Então, e como a aceleração tangencial ela também passa a ser a mesma,
Então também vale esta relação. Aceleração tangencial de A vezes o raio de A é igual a aceleração tangencial de B vezes o raio de B. É só você pegar a variação disso aqui no tempo. Desse cara aqui no tempo. Então tá aqui. Em A, aceleração é 2 radianos por segundo ao quadrado. O raio é 0,15. Em B, é αb e o raio é 0,4. Daqui eu tiro o αb igual a 0,750 radianos por segundo ao quadrado. Então, nós concluímos que em B, a velocidade angular é 2,659 e a aceleração angular de B, 0,750. São esses dois que nós calculamos aqui. O que ele pede mais? Qual é a velocidade no ponto P? A velocidade ali no ponto P é a velocidade angular vezes o raio no ponto B, pois a velocidade é a mesma em todos os pontos aqui. Então é 2,659 vezes 0,4, que dá 1,06 metros por segundo. Ele pediu no ponto P. E quem é a aceleração tangencial no ponto P? É a aceleração angular vezes o raio, que aqui é sempre o mesmo em todos. Então é 0,750 vezes 0,4, que dá 0,3 metros por segundo ao quadrado. Como ele pediu aceleração, ele só diz aqui a velocidade e a aceleração. Ele não diz qual, se é a tangencial ou se é a centrípeta. Então vou calcular as duas. A aceleração centrípeta no ponto P, que é a normal, é ômega no ponto B ao quadrado vezes o raio de B, que vai ser, porque tanto em B quanto em P ela é a mesma aqui, ó. Ela aqui é igual aqui, ó. Então vai ser, eu vou pegar para o ponto B. A velocidade angular de B é 2,659 ao quadrado vezes 0,4, que dá 2,827 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração tangencial, achei a aceleração centrípeta. O módulo é a raiz quadrada da soma desse quadrado dessas duas. Então, a aceleração no ponto P é 0,3 ao quadrado mais 2,827 ao quadrado. Raiz disso. Que dão 2,84 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Vamos fazer análise de um movimento absoluto. O que é um movimento absoluto? É quando você toma um referencial para analisar aquilo, naquele referencial, e geralmente a gente vai falar de um movimento misto, um movimento que é uma combinação de translação com rotação. Então, um movimento misto plano, ou seja, translação mais rotação, pode ser completamente definido pelo conhecimento da rotação angular de uma linha fixada ao corpo e ao movimento de um ponto sobre o corpo. Se eu conheço uma linha fixa, passo-lhe uma linha de referência no corpo e entendo o movimento de um ponto sobre o corpo e meço também em relação a essa linha, eu consigo fazer uma análise de um movimento composto que tem translação e rotação mista. Equação da coordenada de posição, vamos ver. Para a gente fazer isso, primeiro, localiza o ponto P do teu corpo utilizando uma coordenada de posição S, que é medida a partir de uma origem fixa e direcionada ao longo da trajetória em linha reta. Então, eu vou pegar um ponto P, vou escolher um local para colocar esse ponto P, que vai estar a uma distância S
medida a partir da origem de um sistema de coordenadas que eu adotei fixo. Então eu escolho esse sistema. E vou direcionar esta linha ao longo da trajetória, tá? Em linha reta, da trajetória do corpo. Agora, eu vou medir a partir da linha de referência fixa uma posição angular θ de uma linha sobre o corpo. E a partir daí, eu vou escrever a posição S que eu fiz anteriormente em função da posição angular θ. E eu faço isso utilizando geometria ou trigonometria. E com isso eu consigo resolver um movimento composto. Olha aqui, ó. A extremidade R, essa aqui, ó, da barra mostrada na figura, mantém contato com o kame por meio de uma mola. Aqui temos a mola. O que é um kame? Kame é um sistema rotativo, geralmente não circular. Uma coisa que gire com formato assim, em torno de um ponto, a gente chama de kame. Aqui eu escrevi o kame, mas normalmente os livros usam o nome no feminino, a kame, tá? Kame é uma estrutura rotacional que não tem bem uma geometria circular, mas que ela gira. Aqui é o caso, ó, é uma até aqui tem uma bolinha, ó, uma pontinha, então isso é um kame. Se o kame gira em relação ao eixo fixo, que passa pelo ponto O, veja, este kame não gira aqui, ele gira em torno deste eixo aqui, ó. Então, esse cara vem, sai, vai... Opa! Ele vem, sai, vai dar esta volta para cá e volta para a posição de origem. Então, ele vai ficar girando em torno deste eixo aqui, ó. Então, ele vai se afastar da barra e toca na barra. Se afasta e toca. Só que conforme ele se afasta, a mola empurra a barra para frente. Então, essa barra vai para frente e para trás, conforme esse cara gira. Então, se o kame gira em relação a um eixo que passa pelo ponto O com uma aceleração angular alfa e uma velocidade angular ômega, determine a velocidade e aceleração da barra quando o kame estiver numa posição arbitrária θ. Aqui ele me deu na figura, quando o kame está nessa posição, aqui eu tenho o raio, eu tenho essa distância x da barra. Como aqui é R também, então isso aqui dá um triângulo isósceles. Este ângulo aqui ele está chamando de θ. Ou então ele já fixou aqui para a gente um ângulo θ e uma distância x em relação à barra. Então ele quer que eu determine a velocidade e a aceleração da barra quando o kame tiver uma posição arbitrária como da figura aqui. Aqui eu coloquei um kame para animar, para vocês terem uma ideia do que é o problema. É disso que ele está falando. Conforme ele gira, a barra vai para frente e para trás. Com que velocidade e aceleração essa barra se desloca quando o kame ocupa uma posição arbitrária θ? Ou seja, como que isso está variando com θ? Primeiramente, vamos analisar a figura. Eu tenho essa distância que vale x. Se eu pegar o ponto médio C aqui, eu vou ter uma distância OC, ó, OC. Se essa distância vale R, aqui é um ângulo θ e aqui está com um ângulo, o OC vale R cosseno θ. Ele é o R cosseno θ. Então, este OC, ele é o valor do R, ele é o cateto adjacente desse triângulo, então ele é R cosseno θ. Como esse triângulo é isósceles e esse ponto tá aqui no meio, então essa distância é igual a essa. Então, OC é igual a CB. Tá aí. X é a distância de O até a barra aqui, ó. Ponta R ou ponta B. É claro que quando isso aqui girar, essa distância da barra ao ponto O vai mudar.
Então essa distância varia no tempo. Se essa distância varia no tempo, qual é a velocidade dela? dx dt. dx dt. Quem é x? É a distância de O a B. Mas a distância de O a B é 2 vezes a distância de O a C. E a distância de O a C é R cosseno θ. Então é 2 vezes R cosseno θ, o x. Então x é 2 vezes R cosseno θ. Então quem é a velocidade da barra ali? É dx dt. Que vai ser a derivada em relação a t de 2r cosseno θ. 2r é constante, sai da... Derivada do cosseno é menos seno. Só que o θ não é um ângulo fixo. O θ varia no tempo. θ é uma função do tempo. Então, se eu estou derivando no tempo, regra da cadeia, vezes a derivada de θ no tempo. Então, aqui é a regra da cadeia. Foi. Então, a velocidade da barra dá menos 2R ômega seno de θ. Tem. Só um minutinho, pessoal, tem o quê? Pera lá, deixa eu só ver que eu me perdi. Tá aqui. V igual a menos 2R ômega seno de θ. Por que ômega? Ômega é dθ dt. Ômega é dθ dt. Então, tá aqui ômega. Então, calculamos a velocidade da barra. Fizemos o que ele falou. Adotamos uma distância, escolhemos o ponto para análise, adotamos uma distância até onde a gente quer, que é o x, definimos uma linha de referência aqui, ó, e um ângulo θ. Em cima disso, eu analiso o movimento e cheguei na velocidade. Ele quer em função de θ, né? Então tá aqui. Agora, quem é a aceleração? É a derivada da velocidade no tempo. É a derivada de menos 2R ômega seno de θ dt. 2R, ele sai aqui da derivada. Vamos fazer aqui assim, ó. Fazendo a derivada aqui. Então, a aceleração dr dt. Então, isso aqui vai ser... Quem que depende do tempo aqui? O ômega varia no tempo e o ângulo θ varia no tempo. Então, vou fazer uma derivada do produto. 2R é constante. É a derivada do primeiro, ômega' vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É isso que eu vou fazer. A derivada de ômega no tempo é a aceleração angular. A derivada do seno de θ é cosseno de θ dθ. Então é isso que eu faço aqui. Fazendo isso, eu vou ter essa soma desses dois termos. A derivada vai dar cosseno de θ dθ dt. Ora, isso aqui é velocidade angular alfa. Seno de θ. Isto aqui é... Velocidade angular, não, desculpa. Que é aceleração angular alfa. d ômega dt é aceleração angular alfa. E dθ dt é velocidade angular ômega. Então, esse aqui é
ômega vezes este ômega dá ômega ao quadrado. Coloquei o 2R em evidência. Então, cheguei que a aceleração desse sistema é menos 2R alfa seno θ mais ômega ao quadrado cosseno de θ. Repare, o sinal da velocidade da aceleração deu o mesmo. Então, é um sistema com movimento acelerado. E acaba aqui, né? Cheguei. Deduzir esta análise aqui. Ó. Então, cheguei na aceleração e na velocidade, analisando aquilo que eu falei. Traça uma reta de referência, determina um ângulo em relação a um ponto que você quer fazer análise e, a partir disso, você constrói a mecânica do teu problema. Olha este aqui. Só um minutinho, pessoal. Estou parando que minha garganta tá ruim. Não está doendo, mas eu estou ficando bem rouco. Dando aula ontem o dia inteiro. Aí, hoje, dei aula desde as 8 da manhã. Então, eu vou até às 6 da tarde. A voz está sumindo, tá? Só estou hidratando a garganta um pouquinho. Um momento. Ó. A grande janela mostrada na figura, essa aqui, é aberta através de um cilindro hidráulico AB. Tenho aqui um cilindro hidráulico, ó, AB. Se o cilindro se distende a uma taxa constante de 0,5 metro por segundo, ele vai aumentando, vai esticando com uma velocidade de 0,5 metro por segundo, determine a velocidade angular e a aceleração angular da janela no instante em que o ângulo θ é 30 graus. Ele já deu tudo pronto para mim no desenho, não tem nem o que pensar. Ó. Ele deu aqui uma reta de referência aqui, ó. Deu um ângulo θ, que eu vou medir esta abertura, e ele me deu uma distância S a partir de um ponto aqui que varia no tempo, ó, porque isso aqui vai aumentando, essa distância aumenta também. Aqui ele me deu as dimensões da janela, 1 metro por 1 metro. Então, aqui tem 2 metros. Então, tem todos os elementos que eu preciso aí. Ele colocou a origem do meu sistema aqui, ó. Então, vamos analisar. Primeiro, olhando pela figura que ele deu. Isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, vou usar a geometria. Esse lado é S. Não, eu falei que é um triângulo retângulo. Desculpa, ele não é um triângulo retângulo, ele é um triângulo. Eu não sei se ele é retângulo, tá? Não posso garantir que esse ângulo aqui é de 90 graus. Não tem nenhuma informação que dê isso. Ele é um triângulo. Este lado vale S, esse ângulo vale θ. Aqui vale 1 metro e aqui vale 2 metros. Então, eu posso usar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Que o lado S ao quadrado é igual a lado 1 ao quadrado mais lado 2 ao quadrado menos 2 vezes o lado 1 vezes o lado 2 vezes o cosseno do ângulo, daquele ângulo ali. É isso que eu vou aplicar aqui. S ao quadrado está aqui. É igual a um lado, 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, ó, vezes o cosseno do ângulo θ. Fazendo essa conta, 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1 dá 5, 2 vezes 2, 4, dá 5 menos 4 cosseno θ. Ele pede quando θ for 30 graus. Então, vou fazer as medidas para este valor aqui. Colocando 30 graus aqui,
o meu S dá 1,239 metros. 1,239 metros. Então, naquele instante que θ é 30 graus, o S vale 1,239 metros. Se eu derivar esta equação aqui, ó, se eu derivar, sabendo que S varia no tempo e que θ varia no tempo, só lembrando aqui a regra da cadeia, tá? Para que isso não fique perdido. Se a x for uma função de t e y for uma função de x, quanto que dá a derivada de y em relação a t? Em relação a t e não a x. Isso aqui dá a derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Por exemplo, se S for uma função do tempo, quanto que dá a derivada de S em relação a t? De S, aqui eu tenho S quadrado, então eu vou chamar isso aqui de y. Então a derivada de S em relação a t vai ser a derivada de S em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Derivada de S em relação a y, ó, vai dar 2S. A derivada de y em relação a derivada de y em relação a t. Deixa eu só ver se eu fiz certo aqui. Não, o jeito que eu escrevi aqui ficou errado. Deixa eu só fazer, apagar aqui, ó. Imagine que eu tenho uma função, S ao quadrado, mas S é uma função do tempo. Então, S é uma função de t. Só que aqui eu não tenho S, eu tenho S ao quadrado. Eu quero escrever isso aqui como sendo um y. Minha pergunta é, quem é a derivada de S em relação a t? É a derivada de S. Não, como que eu estou fazendo aqui? Deixa eu apagar isso aqui, está errado. Deixa eu fazer aqui. Chama, ó. Se y é uma função de u, vamos fazer como a gente aprende lá no cálculo, e u é uma função de x, pergunto, quanto que dá a derivada de y em relação a x? Isso dá a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então agora vamos substituir aqui, ó, se S é uma função de t e eu vou chamar se S é uma função de t e eu tenho um S quadrado aqui, eu vou chamar esse S quadrado aqui de u. Então, como é que fica
derivada de S em relação a t vai ser a derivada de S em relação a U vezes a derivada de U em relação a t. Para que isso fique certo, esse é o meu U. É aqui que estava errado. Então, esse aqui é U f de t. E quando eu faço isso, eu estou aplicando a regra da cadeia. E é isso que a gente está usando nos nossos cálculos. Então, por exemplo, eu vou derivar este cara aqui, ó. S ao quadrado. S ao quadrado. Eu vou dar um nome para esse S ao quadrado. Eu vou chamar de Y. S ao quadrado. Só que S é uma função de t. Então, eu quero derivar isto tudo em relação a t. Então, quem é a derivada de y em relação a t? É a derivada de y em relação a s vezes a derivada de s em relação a t. Só um momento. Quietinho, rapaz. Vai lá. Vezes a derivada de S em relação a t. Então, como é que fica isso? Derivada de y em relação a t vai ficar. Quem é a derivada de y em relação a S? 2S. Vezes. Quem é a derivada de S em relação a t? É ds dt. É isso que eu escrevi aqui. Agora sim. Então, é isso que está escrito aqui. Então, quando eu derivo tudo isso aqui em relação a t, eu vou ter 2s ds dt aqui, a derivada de 5 dá 0, a derivada de menos 4 cosseno θ. Derivada do cosseno é menos seno de θ, mas θ é função de t, então regra da cadeia de novo, derivada de θ em relação a t. Ora, aqui, 0 jogo fora. Menos com menos fica mais 4. Cancela este 4 com este 2. Aqui fica 2. Quem é ds dt? É a velocidade aqui de S. Ó. É a velocidade de S. Então, aqui ficou S vezes velocidade de S. É igual a 2 seno θ dθ dt é ômega. Ó. Para θ igual a 30 graus, põe 30 graus aqui. A velocidade ele deu. Vale meio metro por segundo a velocidade desse cilindro, que é a velocidade com que S varia. Então, meio metro por segundo. Então, coloco 1.239 é o S, está aqui. Meio metro por segundo é o VS, está aqui. 2 seno de 30 está aqui, eu tiro a velocidade angular. Então, a velocidade angular está dando 0,6197 radianos por segundo. Determinamos a velocidade angular desse sistema. Partindo ainda desta equação, ó. Se eu derivar os dois lados no tempo, que é a derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É igual 2, derivada do seno é cosseno θ dθ dt, vezes ômega, mais a derivada do segundo é 2 seno θ de ômega dt. Apliquei derivada do produto aqui, derivada do produto aqui. Aqui, derivada de S em relação a t é a velocidade de S, vezes a velocidade de S da velocidade de S ao quadrado. Que é a derivada
da velocidade de S no tempo é a aceleração de S. S aqui para mim é o cilindro, tá? O êmbolo aqui, que estica. Vezes S. 2 cosseno θ. Dθ, dt é ômega. Vezes ômega dá ômega ao quadrado. D ômega dt dá a aceleração angular. Ora, quanto que vale a aceleração de S? Ele não move a uma taxa constante de meio metro por segundo, então a velocidade é constante. Se a velocidade linear é constante, a aceleração é zero. Então, esta aceleração aqui dá zero. Agora, substituindo os valores, velocidade de S ao quadrado, que é meio metro ao quadrado, meio metro por segundo ao quadrado, aqui vai dar zero, é igual a 2 cosseno de 30 graus, velocidade angular, que é 0,6197 ao quadrado, mais 2 vezes seno de 30, vezes a aceleração angular. Aqui a gente isola e a aceleração angular dá menos 0,415 radianos por segundo ao quadrado. Isolando alfa, obtemos o seu valor, menos 0,415 radianos por segundo ao quadrado. Tá aí. Repara que o sinal da aceleração angular foi contrário ao sinal da velocidade. Quer dizer, conforme isso aqui está se expandindo, ele está freando. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Desculpa pela voz hoje, a voz está bem ruim. Na próxima aula, a gente vai discutir a questão do movimento relativo associado à velocidade e aceleração e vamos introduzir a dinâmica do movimento, aplicação das leis de Newton a movimento de corpos rígidos. Mas isso, assunto da nossa próxima aula. Obrigado e até lá.